Oi, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E sim, esse é um vídeo especial, é o último vídeo do ano. E eu quero aproveitar aqui para agradecer a cada um de vocês que estão me acompanhando, os mais antigos, os mais novos. Agradecer por vocês me incentivarem, né, a fazer esse trabalho. Eu acompanho e consumo o YouTube há muitos anos e por muito tempo eu sempre tive muito receio de fazer esse trabalho. Eu tenho muitas inspirações no meio da internet, no meio do YouTube, pessoas que eu conheço há anos, pessoas que me incentivaram no contexto junino para poder produzir, né, conteúdo. E sou muito grato por cada pessoa que me acompanha. Eu fico extremamente emocionado porque eu amo isso que eu faço. Não é fácil, é extremamente trabalhoso, desgastante. Vocês não têm noção como é trabalhoso gravar um vídeo, as coisas que eu passo para conseguir um cenário, para conseguir pauta, enfim, para tentar trazer cada vez mais um conteúdo de qualidade, que as pessoas se identifiquem, curtam e levar isso realmente como um trabalho. Então, eu fico extremamente emocionado e feliz, né? Então, eu quero agradecer cada um inscrito que veio desde o início, né? Esse ano eu consegui sair de 0 a 100 muito rápido. Não foi uma coisa exorbitante, mas cada um que está aqui, que consome o meu conteúdo, eu quero muito agradecer, né? Porque cada vez mais que vai chegando pessoas e que comentam e que interagem, isso me motiva a continuar a fazer o que eu gosto de fazer. Então, muito obrigado por vocês me darem essa oportunidade, acreditarem no meu trabalho. E se inscrevam aqui embaixo no canal, tá? Deixem o like de vocês, se inscrevam. Já tô errando tudo. Comentem aqui o que é que vocês vão achar sobre esse vídeo e vamos embora. Art Hot. Gente, vamos lá. Esse vídeo, a ideia dele surgiu do nada, assim, e eu aproveitei e relacionei outras coisas que já vinham, né, como vídeo de perguntas e tudo mais, para fazer uma retrospectiva, né? Teve uma pergunta que colocaram na minha caixinha, como eu resumiria a minha carreira junina. E até uns dias atrás eu estava numa social com uns amigos e a minha amiga perguntou, uma parceira de quadrilha perguntou como eu me via daqui a 5 anos. E eu respondi isso a ela, mas eu não sei como é que eu vou estar daqui a 5 anos, mas enfim. E aí, pensando nisso, eu decidi fazer uma retrospectiva. Inclusive, eu estou gripado, não estou muito bem, imunidade baixa, essas coisas, mas enfim, estou aqui gravando, não podia deixar passar em branco. E é um vídeo muito pessoal, e eu estou emocionado pelas coisas que eu vou falar, enfim, por fazer esse tipo de conteúdo, porque a minha história junina, a minha vida junina, como eu já trouxe aqui algumas personalidades, que eu vou trazer outras futuramente, mas esse Minha Vida Junina hoje é sobre mim, né? E quando eu tive a ideia desse quadro, foi por algumas sugestões de algumas pessoas, por um querer meu, né, de expor outros trabalhos, de expor a vida de algumas pessoas na sua melhor versão, e principalmente porque essas primeiras pessoas que eu trouxe, elas fizeram parte de alguma forma da minha vida. Então era uma forma de falar sobre a vida junina delas, mas também sobre a minha vida junina, que fez parte da vida dessas pessoas. E esse especial Minha Vida Junina de hoje é o último do ano, é o último vídeo, e ele vai falar sobre a minha vida junina, né? E eu queria fazer uma retrospectiva sobre a minha vida junina, sobre essa carreira junina, como o pessoal fala aí. E aí eu já devo ter falado que eu estou no São João, estou envolvido com São João profissionalmente há 15 anos, né? E só que eu consumo quadrilha junina desde criança. E eu sempre via na escola, eu sempre quis fazer parte, né? E hoje em dia as pessoas postam fotos vestidos de quadrilha desde criança, eu não tenho um registro desse. Então, para mim sempre foi muito frustrante isso. Mas eu sempre estive ali querendo dançar quadrilha. E
eu sempre me identifiquei pelas meninas, né? Sempre achei lindo. Até que tinha quadrilha lá no bairro que a minha mãe morava, que ela mora até hoje, lá em Penedo, que era a quadrilha da igreja. E eu sempre ia assistir aqueles passos tradicionais, aqueles vestidos grandes, e eu me encantava, e eu sempre me encantei pelas damas. E aí, o meu primeiro grupo, eu entrei em 2010, já começando com o estilo mais tradicional, mais estilizado, né? Já indo para o estilizado, que foi a Chapéu de Palha, do Careca. Quem é meu amigo, quem é de Penedo, dessa época que me acompanha, vai lembrar. E a quadrilha do Careca, ela só competia nos festivais da cidade. Ela não competia no concurso alagoano. E por lá, eu fiz muitos amigos, eu dancei por 2 anos. Então, tem pessoas que eu tive essa experiência. Eu era muito criança ainda. E que eu ainda vejo, que eu ainda tenho contato. A minha primeira dama, ela hoje treina comigo, que é a Jana. Tem pessoas lá do meu bairro que eu ainda vejo, que já são mães, né? E que fazem parte da minha vida, Janina como a Val e como outras e outras pessoas. E aí eu sempre com esse intuito de querer mais, aí eu descobri através da escola, de alguns amigos, a Janina Remeleixo. E aí, em 2011 eu fui assistir, mas eu já tinha visto algumas fotos de 2010, de alguns outros anos. E foi através da Paloma, foi através da Coca, do Fabrício, que eu fui assistir as Nina Remeleixo. E aí eu já tinha conhecido, já comecei a pesquisar sobre quadrilha. Aí eu conheci as Nina Tradição, onde eu conheci a Tainara. E aí fui me apaixonando e ficando curioso, e via na TV. E aí eu tinha um computador daqueles de fundo, e eu passava o dia procurando coisas de quadrilha, até chegar no Ceará e conhecer várias personalidades, né? Vários grupos, como a Beija-Flor, enfim. E aí entrei na Junina Remelejo em 2012, acompanhei o finalzinho de 2011, e eu tinha 13 anos quando eu entrei. E eu me lembro que as pessoas me subestimavam, né? Como eu falei aqui no vídeo com o Alessandro, as pessoas acreditavam que eu não podia ser destaque, porque eu era muito novinho, que eu era de menor, e aí Alessandro foi, nos últimos minutos, me deu um voto de confiança. E aí eu fui destaque, saí em site, saí em jornal. Não tenho muitos registros dessa época, mas o que eu tenho vai aparecer aqui. E 2012 foi um ano incrível, foi um ano de centenário de Luiz Gonzaga. A gente dançou muito, a gente viu. No inverno bem frio, tem o meu peito vazio pra você se animar. Os teus olhos cegos, mas teu corpo. De novo! Desafio, desde tempo de menina e achou no meu sertão. Que Virgínia, a coroa de rei, que é o meu rei, foi minha navegação. Minha salvadora, minha voz do baiano. Viajou muito, fiz muitas amizades. Amizades como a da Rene, que se foi embora na pandemia e que, por diversas vezes que eu estava dançando quadrilha, eu pensava nela, ou a oportunidade que ela teve de me despedir, de alguém que sempre acreditou muito em mim e que tirava as minhas melhores risadas. E sempre ela vai ser lembrada para mim, né, do São João. E aí veio 2013, onde eu comecei a desenvolver coreografia junto com a minha dama, que era a Elinha de Lessa, Dadá.
que a gente já tem criado uma amizade em 2012, e aí ela abriu mão de ser a noiva e eu de ser o rei da quadrilha, simplesmente para dançar juntos. E isso que aconteceu lá atrás, até hoje reverbera na minha vida. Porque eu sempre falo que para mim é mais importante ser feliz dançando do que estar com um figurino diferente. E aí eu conversando com a Ari, ela perguntou, né, como eu queria me ver daqui a 5 anos, e eu falei que eu queria me ver como inspiração para as pessoas e que hoje eu recebo propostas para ser destaque, dama, noiva de quadrilhas aqui em Alagoas, e eu abro mão porque eu quero ser inspiração e referência de um todo, de um maior. Eu sei que as pessoas sempre estão em busca de se destaque, eu também já tive esse desejo, mas eu prefiro hoje representar aquelas pessoas que dançam por amor, por diversão, que se despedem de toda a vaidade, de todo o luxo, para simplesmente dançar, porque as pessoas que dançam como destaque, né? Não estou dizendo que as pessoas não têm amor, enfim, mas estão num lugar ali de maior responsabilidade. A gente sabe que o São João de hoje ele tem muito ego, né? Muito midiático, então tem muita gente, a grande maioria, a grande massa da quadrilha junina são os brincantes, né? Não tem como ter quadrilha junina só com os destaques, tem que ser um todo. Então eu prefiro representar e inspirar esse todo e representar uma comunidade. E aí abri mão, dancei com a Dada 2013, não fomos pro Alagoano. 2014 continuei com ela, não ia dançar, entrei e dancei com ela 2014. A gente se divertiu horrores, dançamos na segunda divisão. E aí, 2015, ela decidiu não dançar, se eu não me engano, eu não me recordo bem. Mas eu lembro que eu já tinha sido eleito o rei, passaram algumas rainhas e eu escolhi a Crisley, como eu falei no vídeo aqui com ela, que foi um presente na minha vida, é uma pessoa incrível e que eu amo e que eu levei para outros contextos e que eu sou fã e que às vezes eu não acho toda a liberação dela por mim tão justa, porque a Crisley me enaltece demais, é uma das minhas maiores fãs e também amigas. E aí eu escolhi ela para ser minha rainha e a gente também teve um ano incrível, onde muita gente me julgou, onde muita gente me usou como chacota, porque eu simplesmente queria, desde aquele ano, impor a minha identidade, apesar de que eu já dançava de franja em 2014, porque as pessoas não sabem, mas o meu cabelo, ele foi para mim, na minha cidade, uma forma de quebrar muitos padrões. E aí eu queria ser aquela pessoa que eu sempre acreditei, apesar de hoje ter um olhar muito profissional. Eu acho que a gente precisa colocar a nossa identidade em tudo que a gente faz, para que a gente se destaque. E aí, naquele ano, eu vim com a franja, com a coroa enorme, e a Crisley nunca reclamou. O Alessandro Comum já passou aqui pelo canal e já falou. Ele sempre me deixou muito aberto e confiou em mim. E aí eu lembro que quando a gente veio para a primeira apresentação aqui em Maceió, no Jaraguá, as pessoas ficavam falando que rei não usava coroa, que eu tirasse a coroa, e a nenhum momento a minha dama ou o meu presidente me impediu de usar minha coroa, de usar o meu cabelo e de impor a minha identidade. E aí muita gente tratava como chacota, até hoje, né? E aí eu fiquei conhecido por causa disso aqui dentro do estado. Naquela mesma noite, a escada quebrou, eu girei, a Lua do Sertão gritou horrores, não sei se positivamente ou negativamente, mas enfim, passou. Há quanto tempo eu te quero do meu lado, nossos caminhos não haviam se cruzado. Meu coração bate uma sorriso e mandou dizer você pra mim. Essa é a quadrilha. Aquele bicho era preso na garganta, se transformou na nossa vida. Foi comigo pra dizer a todo mundo que se logo
eu continuei no cargo com a Crisley, a gente girou horrores, a gente foi pro Festival da Forró Baião, pro pré-junino, e eu girei horrores com a franja colorida. E ali eu comecei a ter um olhar mais diferente, né, para as quadrilhas. Esse negócio de mídia já estava ficando muito grande e eu já tinha visto o Aluar Sertão em 2012 e eu dizia, meu Deus, que quadrilha enorme, eu quero fazer parte um ano de alguma coisa assim. E aí surgiu a Santa Fé, que me deu mais vontade ainda de fazer parte. E aí não tive muitas experiências tão positivas na Remeleixo em 2016, coisas muito internas, como eu falei aqui com o Alessandro. E aí em 2017 eu resolvi parar. E aí eu parei de dançar, fiquei acompanhando só os concursos do São João, né? Eu decidi parar, cruzei também. Aí a gente fez uma temporada onde eu produzia e coreografava e maquiava ela para o projeto solo. Depois ela me deu um pé na bunda, entrou na Chapéu de Couro e eu fiquei muito triste. E aí depois a Chapéu de Couro me procurou, queria que eu dançasse, mas eu queria que fosse com a Cris, né? E eu preferi não dançar, e ela quis dançar, e aí eu entrei como coreógrafo dela, pessoal, preparador dela e preparador da noiva, que foi a Eduarda, e como coreógrafo das damas. E aí na Chapéu de Couro, nós conseguimos ir para a final do Alagoano, né? Em 25 anos de existência da quadrilha, naquele ano que eu fui coreógrafo, a quadrilha chegou na final. Fizemos um trabalho incrível com a Cris, com todo o elenco. E aí, no final de 2018, eu me mudei para Maceió porque eu estava fazendo faculdade de turismo, estava extremamente infeliz. E eu lembro que os meus professores perguntavam o que eu queria fazer se não fosse turismo. E eu lembro que eu dizia que era dança, mas eu nem sabia que existia faculdade de dança, então eu comecei a pesquisar. E aí surgiu a reopção, eu troquei de curso, passei em dança em segundo lugar e vim morar em Maceió no final de 2018, e como ia ficar Chapéu de Couro. E aí eu comecei a dar um suporte somente, à distância, ia para um ensaio e outro, como eu falei no vídeo com o Léo. A gente teve nosso segundo contato nesses ensaios de 2019. E aí chegou a pandemia e eu tinha sido convidado, né, antes de chegar a pandemia, para fazer parte do balé da Flor de Chita. E eu aceitei, fui para o ensaio e foi um domingo. E aí na segunda-feira tudo já se trancou, que foi a pandemia. E aí na pandemia eu vi muitas inspirações, né, de produzir conteúdo. E aí comecei a fazer os meus conteúdos, saí no meu Mundo Junino e outras páginas para a Rainha Covid. E aí fui crescendo na internet, passaram-se os anos, a pandemia, e aí eu fui me desenvolvendo artisticamente, e aí com o retorno da universidade, como eu falei no vídeo do Léo, a gente teve todo aquele babado. Quem assistiu vai ver, quem não assistiu tá aqui na playlist. Como foi que a gente começou a dançar juntos, e aí dançamos na Flor de Chita, meu primeiro ano como dama. Foi uma experiência incrível, apesar de muitas coisas difíceis, mas a Flor de Chita foi a minha primeira escola de ser uma dama junina, e eu sou muito grato, e eu viveria tudo novamente. E aí, naquele mesmo ano, eu consegui levar a Santa Fé para o Arraiá da Vila. Carlinhos, que é meu amigo pessoal, pediu indicações e eu indiquei a Santa Fé. Eu lembro que ele queria que fosse Aluá do Sertão, mas eu indiquei a Santa Fé porque naquela época o Zé Cláudio não era muito a favor das damas, da diversidade. E para mim não era justo levar para minha cidade um grupo que o presidente não apoiava, independente de eu ir ou não. E aí o Carlinhos seguiu o meu conselho, junto com a assessoria dele, né, que eu tive contato e indiquei. Inclusive, muita gente perguntava porque eu não fazia parte de concursos de rainha da diversidade.
E aí isso faz parte da minha pesquisa de TCC, né? Porque eu nunca quis me ver nesse lugar de exclusividade, que ao mesmo tempo eu acredito que é de restrição, né? De minoria, porque poderiam acontecer esses concursos de rainhas de universidade, mas não era aceito dançar no elenco principal. Então, para mim, não fazia sentido. Então, por isso que eu nunca fiz parte. Como eu já falei no vídeo da diversidade, das rainhas e damas da diversidade, que também tem aqui no canal. E aí, indiquei a Santa Fé e recebi o convite louco de Thiago Serpa de participar. E aí, conversei com a Lara de cara me permitiu, e foi uma realização de um sonho poder dançar de dama, meu primeiro ano de dama na minha cidade, para minha mãe e para os meus amigos, e foi mágico. Eu peguei o repertório da Santa Fé em 3 dias, com a ajuda do Góis. Dancei com o cavalheiro, que era a reserva. E fui pro primeiro ensaio deles, era um ensaio técnico. Eu já ensaiei no ensaio técnico com figurino, sem saber de nada. O figurino piloto coube em mim como uma luva. O sapato eu tenho até hoje. Eu levei pro Ceará, trouxe, tá velho, se acabando. Mas ainda tenho ele. Inclusive tatuei nesse mesmo ano, né, junto com o Léo. Vai aparecer aí, esse sapatinho, ele significa a dama e significa esse sapato desse primeiro ano que coube em mim como uma luva, que foi obra do Alan Gasper, do Feito Amor Junino. E aí dancei na Santa Fé, em Penedo, eles me convidaram para outros festivais, para o Globo, só que como eu já tinha fechado com a Flor de Chita, eu não poderia abandonar o meu par e a minha responsabilidade, minha primeira responsabilidade, para ir dançar com outro grupo, porque as datas batiam. E aí passou, aí vieram as polêmicas, e aí veio o convite do Diogo, da Amanhecer do Sertão, no mesmo dia da reunião do Nordestão, que a Flor de Chita iria, o Diogo me ligou para eu dançar nacional em BH. E de cara eu disse que sim. E para mim foi uma honra dançar com o Diogo naquele ano. A gente fez uma viagem incrível. Eu tenho os meus primeiros vlogs aqui no canal. E eu dancei com o dono da Amanhecer do Sertão, que por muito tempo as pessoas falavam muito também por causa do peso dele. E ele também é uma inspiração para mim, em questão disso. E dancei na última fila, assim como eu dancei na Santa Fé, na última fila. E dancei feliz, me senti linda e fui acolhida. E é por isso que até hoje a quadrilha que eu acho que me recebeu como uma família foi Amanhecer, que eu fui bem cuidada. Eu lembro que no último ensaio, antes da gente viajar, eu levei uma queda. Como eu estava falando, problemas de iluminação. Eu lembro que no último ensaio, para a viagem, eu levei uma queda. E eu tive que viajar com o joelho enfaixado, todo dopado. Porque eu caí de patela no chão, escorreguei numa cerveja. E nesse dia, inclusive, o Léo tinha ido assistir o ensaio comigo. Tinha ido comigo e ele também foi convidado para dançar. A gente acabou se destacando muito no São João, mas ele não podia por causa do trabalho. Mas sempre me acompanhou, sempre torceu por mim. E aí, dancei em BH, né, com Amanhecer. Mas eu queria realizar o meu sonho de dançar na Santa Fé. De ter um ano completo na Santa Fé. Quando eu vi aquele primeiro ensaio, eu me encantei. E aí decidi dançar na Santa Fé, o Léo não podia ir, não queria ir, aconteceram as coisas. Depois conseguimos dançar, né, como tem lá no vídeo da minha vida junina dele. O pessoal da Amanhecer ficou meio triste, meio chateado, porque eu não escolhi Amanhecer, mas eu precisava realizar esse sonho profissional de dançar na Santa Fé. Realizei. Foi um ano um pouco difícil, porque aí eu entrei, né, e vi realmente de perto como era que acontecia. Esse casal lindo. Ela é Fabiana e Everton Lima. Eles chegam em carruagem e nada esse lugar.
mas realizei o sonho de dançar na Santa Fé e ter um projeto criado pelo Davi Perdigão. Já tinha tido a experiência de 2023, 2022, né? Dancei em 2023, que é o ano dos ciganos, e 2024 já não queria dançar. E aí decidi dançar pela questão profissional, né? De ser visto, pelo fato de coreografar quadrilha, ministrar workshop, maquiar, desenvolver maquiagens e tal. Mas eu preciso dançar porque se eu não sou visto, eu não consigo trabalho. E também pela minha experiência enquanto pesquisador de quadrilha. E aí decidi dançar. Como falei com o Léo, foi um ano difícil pra gente, mas a gente acabou que no final se resolveu. Mas mesmo assim, ele não estava interessado, então eu troquei de cavalheiro. E eu escolhi Elísio para dançar comigo. Eu recebi várias propostas, mas eu queria alguém, inclusive ele vai ser meu próximo convidado no primeiro Minha Vida Junina de 2025. Convidei Elísio porque eu queria alguém que fosse cuidadoso, que fosse carinhoso, que não fosse extremamente técnico, porque eu sabia que as pessoas iriam julgar, porque eu saí de um cavalheiro que era muito técnico para alguém que não dançava quadrilha há mais de 10 anos. Mas assim como o Léo tinha um significado para mim, o Elísio também. Eu conheci Elísio em 2012, Elísio é de Penedo, assim como o Léo, e fez parte da Gina Remeleixo, virou um dos meus grandes amigos. Então, eu queria alguém que fosse confortável, que cuidasse de mim, porque eu já tinha passado por 2 São Joões não tão fáceis, e eu queria um amigo, uma pessoa que cuidasse de mim, assim como eu também ia cuidar dele. E vieram os atravessamentos da vida, de 2023 para 2024, que me levaram à paixão nordestina. E aí saí da Santa Fé e comecei a gravar os meus vídeos com mais frequência e foram chegando pessoas o canal foi crescendo aos poucos, ainda está nesse processo e aí realizei o grande sonho de dançar na Paixão Nordestina. Deus colocou o Hugo na minha vida, né? E colocou a paixão através do Abaporu, que eu tinha salvado a referência da maquiagem em 16 de setembro, um dia depois do meu aniversário de 2023. E foi o meu primeiro vídeo do ano de 2024 no Instagram. E aí o Gasper, que fez a minha tatuagem, marcou lá a paixão, falou, marcou não, ele comentou sobre a paixão e eu fiquei sem entender. E aí eu fui jogar vôlei, quando voltei, já tava lá o povo marcando a paixão, e aí recebi o convite para ir, como eu já tenho aqui no canal. E aí o Herbinho me apresentou o Hugo, que foi um presente, que coincidentemente completa ano, tem a mesma idade do Léo, completa um ano no mesmo dia. Mas que foi um presente na minha vida. Ele cuidou muito de mim, apesar de que a gente teve alguns desentendimentos que foram muito poucos, diferente do que falaram na live do Nordestão. Mas o Hugo sempre foi um amigo incrível, ele cuidou de mim, assim como o César, que eu já admiro há muitos anos. E para mim foi um sonho conhecer várias personalidades do Ceará, como Débora Farias, Tailane Freitas e entre outras que eu conheci. E o César foi um pai, um irmão para mim, né? E o Hugo também foi um irmão, foi um pai incrível. Eu quero agradecer a eles, ao Hugo por me conduzir nas noites de São João, nas noites mais mágicas da minha vida, no que eu mais amo fazer. E a gente virou grandes amigos, diferente do que as pessoas acreditavam, que a gente tinha um caso, assim como todos os outros pares que eu tive, assim como o Léo, assim como o Elísio. O Whitson não foi tanto, porque a gente não chegou nem a dançar juntos, foi só uma teoria, mas a gente treinou, mas ele sempre vai ser um dos meus parezinhos ali. Eu também tinha o desejo de dançar, que seria o meu cavaleiro de 2023, na Santa Fé. E aí o César me recebeu junto com a Paixão, de braços abertos, e eu sou muito grato a todo mundo da Paixão. Eu não vou citar o nome de ninguém além do César, mas a Paixão, as pessoas que eu fiz vínculos, elas sabem que elas são importantes na minha vida. Em especial, como eu falei, o César e o Hugo, que foram os meus pilares. E é isso, eu queria aproveitar esse momento para dizer que os meus planos até então é de não dançar a quadrilha em 2025.
Eu tô falando isso aqui, não quis fazer carta aberta, esses delírios, porque a vida ela é muito louca e ela muda muito de repente, e eu sou prova disso, né? E estava dançando um dia no interior de Alagoas, do nada, fui dançar na capital do Ceará, em uma das maiores quadrilhas do Brasil, na quarta fila, que muita gente falava, eu vi muita gente dizendo nesses 3 anos de dama, por que você não dança na frente? Isso pra mim não importa. Pra mim sempre o que importou é ter pessoas que eu saiba que são suficientes para estarem ali e fazer com muito amor, sabe? Apesar de que algumas pessoas julgam não parecer, mas Deus sabe do meu coração, as pessoas que me conhecem sabem, então fazer parte da quarta fila, da ponta de uma quadrilha com 60 casais é de me orgulhar e com muito orgulho mesmo. Então, quero agradecer a todo mundo que me acompanha, a Paixão Nordestina, a Santa Fé, a Amanhecer, a Flor de Chita, a Chapéu de Couro, a Remeleixo e a Chapéu de Palha, que foram os grupos aí que eu fiz parte. Como eu falei, em 2025 eu pretendo dar uma parada, né? Está nos meus planos, não sei os planos de Deus, mas eu pretendo sim dar uma parada, cuidar da minha vida pessoal, de algumas realizações, mas continuar com o canal, continuar com o São João e quem sabe em 2026 eu não esteja em outro estado, em outro grupo e inclusive aproveitar a oportunidade para falar de um post da Globo Junina que eles postaram esses dias, que me representa muito e que é sobre justamente estar em grupos, essa lealdade, esse fanatismo, como eu sempre falo, né? Eu sou um pesquisador de quadrilha, então eu sempre vou querer alçar novos voos. Às vezes a gente cansa, às vezes a gente se apega, mas é muito bom experienciar o novo. Então eu espero que esse vídeo ele sirva de inspiração para muita gente e também para deixar aqui registrado para o meu futuro, o meu trabalho, a minha trajetória, essa carreira que eu tenho certeza que ainda está no início, que eu vou tentar ainda construir muitas outras raízes, mas que a gente precisa às vezes respirar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido. As pessoas que me acompanham, que me mandam mensagens perguntando se eu vou estar no Ceará, dizendo que eu contribuí para o São João do Ceará. O Ceará não vai ser o mesmo sem mim, diferente do meu estado. Eu não me sinto tão acolhido. Eu não estou falando de todo mundo, mas é a sensação que eu tenho. Eu nunca pensei em fazer um vídeo desse assim, mas enfim. Estou me sentindo bem de falar sobre isso. Essas lágrimas, elas são de orgulho do artista junino que eu me tornei. Estou me tornando, como eu sempre falo. De alegria por ter realizado tanta coisa e de saber que tem pessoas que gostariam de me ver ainda em cena e que vão ver em outros momentos. Como eu falei, eu amo dançar quadrilha, quem me conhece sabe o quanto eu amo dançar quadrilha, o quanto quadrilha é importante para a minha vida, o quanto eu levo isso a sério e dizer que, mesmo que eu não esteja dançando, eu vou estar aqui, mas que sim, em outros momentos eu vou retornar, eu vou dançar e que se daqui para lá também acontecer, se a vida me guiar para que seja, eu vou estar sim, eu não vou dizer não, mas tudo nos planos de Deus. Mas até então, eu encerro 2024 com o coração leve de tudo que eu fiz, grato por todas as pessoas, grato pelo meu empenho, pela minha dedicação em tudo que eu fiz e que 2025 seja um São João incrível para o Brasil inteiro, que o meu estado possa evoluir, que o Ceará se torne ainda mais grande e é isso. E até 2025.